quinto ano estão indo, depois vai mais um grupo, depois mais umas turmas, tal, até completar o mês de agosto, e aí começar a chamar o pessoal, né, do ensino fundamental 2, sexto ao nono. É bastante importante a gente entender que a escola está se estruturando para receber de forma mais adequada possível, respeitando os protocolos de saúde, né, para que não tenha um aumento dos casos de Covid, né, para que não adoeça professores, pais, né, que vão acabar entrando em contato com vocês, tal. Então, é bastante importante a gente entender isso. Segunda coisa sobre isso é que como é que vocês acham que vai ser a sala de aula no retorno, nesse modo híbrido? Como é que vocês acham que vai ser? A estrutura da sala de aula, como é que vai ser o comportamento lá? O que vocês Vai ter menos conversa, só isso. Menos conversa? Eu dou aula no Gabarito já desde o começo do ano, né? E no regime presencial. E nesse regime híbrido. É muita diferença do modo que a gente está acostumado em sala de aula, é muito diferente. As pessoas ficam muito mais distanciadas, né, ficam mais longe, não pode haver contato, olha isso. Então, tipo, aquele negócio que a gente fazia, que a gente faz, eu, por exemplo, eu quase nem levava material escolar, assim, caneta, lápis, eu saía pegando da galera na sala de aula. E nunca mais devolvi, inclusive. Eu devo estar devendo uma Faber-Castell inteira para meus amigos da escola. Isso não pode mais acontecer, cada um tem que ter o seu material, não pode pegar o do outro, não pode ter esse contato. As salas de aula têm que ser abertas, né? Então porta, janela, tem que estar tudo aberto. Então vai aumentar a poluição sonora, porque imagina isso, o professor da sala do lado vai estar falando, eu vou estar falando, vai ter outro falando, então tem que tomar bastante cuidado para não interferir, né, nas outras aulas, então tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Vai ter que usar máscara o tempo todo, né, dentro de sala de aula. Na hora do intervalo, cara, vocês vão ter que ficar num espaço aberto, né, e distanciado, né, de um dos outros, porque vocês vão estar sem máscara. O bom do espaço aberto é que vai estar ventilando legal, né? Isso é o mais importante, viu, gente? O mais importante do que o álcool em gel na carteira, a higienização, pegar a doença, o vírus, pelo ar. Tá? Então, assim, ventilação é a maior preocupação das escolas. Ventilação, ter um espaço onde as salas de aulas consigam ventilar legal, e na hora de comer, que a pessoa vai ter que tirar a máscara, né, para fazer isso, a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Gustavão, fica à vontade se tiver que sair, tá bom? A aula está sendo gravada, você pode assistir depois, essa segunda parte, beleza? Bom, então, sim, a ventilação é a coisa mais importante. Você marca minha presença? Marco. Pode ficar sossegado. Então, assim, a ventilação é mais importante, esse é o principal. Falou, tchau, tchau. É o principal cuidado que as escolas têm que ter. Senão é bastante perigoso. O bom, galera, é que boa parte dos adultos já foram vacinados, né? Então isso é menos preocupante, isso ajuda muito, né? A diminuir, né, a violência dessa doença, né? Onde pega e mata, né? As pessoas estão morrendo, né? Hoje estão morrendo menos por causa da vacinação, né? Ainda bem que existe o SUS, né? E aí o SUS está fazendo um trabalho aí excepcional, sempre como sempre fez, né? De vacinação, né? Cuidado com saúde, então bacana pra caramba. Então, assim, a configuração da sala de aula é diferente. Eu não posso, por exemplo, ir na carteira de vocês, pegar o caderno de vocês, ficar dar visto no caderno de vocês. Quer dizer, eu posso, mas tem que ser encostar no caderno de vocês. Olha que doido. Tem que ter um distanciamento quando for conversar com vocês, né? É uma sala de aula muito diferente do que a gente está acostumado.
E é por isso que tem que ser reduzido os grupos. Vou falar aqui algumas estratégias, né? Porque vocês já são do 8º ano, então o 8º ano já dá conta de entender melhor isso daí. Vamos supor que a sala do 8º C. O 8º C vai voltar, né? Alguns alunos e pais querem voltar, legal. E aí não vai ser todos, porque não vai dar para fazer uma sala inteira, porque ficaria muito cheia e aí atrapalharia o procedimento de saúde. Então, vai dividir em grupos, né? Então, uma sala vai virar 2. Então, uma semana um vai, na outra semana o outro vai. Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque você volta para a escola, tem uma aula, tira dúvida com o professor, tal. Então volta a focar, né? Porque o problema, né? Dito por vocês, inclusive naquela vez que a gente fez aquela conversa, é que perde muito foco, né? Sala de aula, né, remota, você perde muito foco, perde para o celular, perde para a geladeira o foco, perde para o barulho no ambiente da casa, né? Então, assim, dentro de sala de aula, não, já tem um foco maior. Isso é legal, então isso vai ajudar bastante. Só que na outra semana você volta para dentro de casa de novo, né? Então tem que ter esse revezamento para que todos tenham a aula presencial, né? Para que esse retorno das aulas volte normal. E eu vou dar uma dica aí para vocês, vou dar uma letra para vocês aí. Isso é um teste, viu, gente? Isso tudo vai ser um teste de como o ano que vem vai ser, tá bom? Porque se der certo, a volta e o contágio for muito pequeno, e se não tiver contágio, né, entre professores e alunos, e pais e alunos, esse tipo de coisa, é muito provável que o ano que vem volte normal, tá? A maioria das pessoas vão estar vacinadas, inclusive, assim, chegar até os 18 anos já vai estar vacinado. Eu não sei como é que é o procedimento para vacinar adolescente, né, e criança. Não sei como é que vai ser. Não sei nem se pode. Não sei se a vacina é boa para isso. Eu não entendo muito disso, não. Mas eu acho que sim. Em alguns lugares está vacinando já menores de 18 anos. Mas o importante, né, é que dê certo, que funcione o negócio. Então a gente não pode mesmo, na hora do intervalo, reunir todo mundo, ficar todo mundo lá abraçado. Na escola onde eu trabalho, que está tendo presencial, lá no Gabarito, mano, toda hora a gente tem que ficar esperto com o aluno que tá, tipo, abraçando alguém, tipo, tá pegando comida do outro, que isso daí também, isso também é perigoso, né? A gente adora, eu adorava roubar comida dos outros, agora não posso mais. A Laís perguntou se der certo. Aí, que isso, professor? Verdade, mano. Eu ia pra Ô, escola, louco. além de comer o meu, eu comia dos outros. Ô, louco. Passava a rapa aí. Os amigos que Você compravam passava o coxinha. rodo no lanche dos outros, é louco. Aí vai ser obrigatório ir, Laís? Laís, eu não sei, tá? Eu não sei. Isso tudo depende de como vai ser o ano que vem, como vai estar em janeiro, o nível de contágio, né? Em que parâmetro vai estar a pandemia. Eu acho que não, tá? Eu acho que ainda não, porque vai estar ainda muito recente a vacinação e tudo mais. Mas talvez no meio do ano que vem já volte ao normal, sabe? Já volte. Não, mas isso tudo depende, né? Não sei se vocês viram, é uma cepa diferente lá, a cepa delta, que está contagiando pra caramba, aumentou a contágio nos Estados Unidos, aumentou em São Paulo o contágio por conta dessa cepa diferente aí, a delta, que é super contagiosa. Então, assim, temos que tomar muito cuidado para ela não se espalhar mais do que está se espalhando, porque senão volta a ser perigoso a pandemia e tudo mais, né? Eu, na minha opinião, isso na minha opinião como professor, né, e como habitante do Brasil, eu acho que está errado voltar. Está errado voltar. Eu acho que tem que ficar até o final do ano quietinho do jeito que está, saca? Tomando distanciamento, aula remota, continuar o procedimento bonitinho, para ano que vem pensar num retorno presencial. Por quê? Porque a pandemia não acabou.
não é? A pandemia não acabou. E mais gente na rua, mais gente aglomerando, é perigoso o contágio ser assim, massivo, sabe? Ser massivo. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Na minha opinião, está super errado. Ainda nem todos os professores tomaram a vacina, né? Tem professores que não tomou a segunda dose ainda. Eu não tomei a segunda dose, os outros professores não tomaram a segunda dose. Então, assim, eu acho que eles estão arriscando a volta às aulas, assim, eu acho que está arriscando. Podia tomar mais cuidado. Por exemplo, se eu tivesse filho, eu optaria por ficar no remoto ainda, sabe? Se eu tivesse filho na escola, assim, igual vocês, eu optaria em ficar no modo remoto. Mas eu sei o tanto que é difícil estudar no modo remoto. Eu sei disso, eu sou professor e tento dar aula e fazer de tudo para os alunos. Cara, vocês precisam, né, precisam aprender o negócio, né, tocar a sua vida, continuar seu desenvolvimento intelectual, né, e é muito difícil o remoto fazer isso, né, conseguir dar esse resultado legal aí. Então, assim, eu acho que é precipitado, mas se a gente fizer certinho, bonitinho, cara, dá para voltar. Por exemplo, a escola que eu tô trabalhando, né, o Gabarito, ele teve alunos que pegaram Covid, aí a sala toda volta para o remoto, tá? É uma coisa bem restrita mesmo. Se o professor pegou, como eu peguei no mês passado, mês e pouco, o professor fica afastado, tá? Fica afastado 14 dias, né? Porque é o período de transmissão do vírus. Então tem tudo esse cuidado que tem que ser seguido para não espalhar geral, né? Porque tem gente que é sintomática, né? Eu tive sintomas, porque dá para perceber rapidinho assim, mas tem gente que pega, é assintomático, não sente nada e passa geral, saca? Passa geral, assim, então é bastante perigoso. Para vocês terem uma noção, quando eu peguei o coronavírus, né? Eu peguei o vírus, todos os professores tiveram que fazer teste, que tiveram comigo no dia, sabe? No dia que eu fui dar aula. O povo também já toma vacina e pensa que está imune. Verdade, cara. Eu acho assim que o povo tá perdendo a mão, Laís. O povo tá perdendo a mão, cara. Você vê cada vez mais bar cheio, pessoas se reunindo na casa, assim, de boa. Tomei vacina. Mano, eu tomei a primeira dose, nem tô imune ainda, saca? E é perigoso ainda pegar e ter coronavírus, né? Só que vem mais fraco, mas é perigoso. E tem gente que, pô, tomei, já era, acabou a pandemia. Não é assim. Ano que vem a gente vai ter que tomar tudo de novo, viu? Vocês sabiam disso? Não é uma vacina para o resto da vida. Ano que vem, nós vamos ter que todos também tomar de novo a vacina, se imunizar de novo, igual de gripe. Gripe é todo ano. Gripe é todo ano. Inclusive, eu tenho que tomar a minha. Gripe é todo ano, porque é um vírus que ele é evolutivo, né? O bicho se transforma muito rápido e ele não morre, ele vai ficar aí, né? Ela teve que usar máscara. Tem que usar máscara, ainda mais vó, cara. Nossa, ainda mais vó. Meu pai teve semana passada, semana retrasada, antes das férias. Nossa, meu pai teve, cara, no finalzinho, comecinho das nossas férias. Meu pai teve. Nossa, velho. Meu pai tem 70 e poucos anos, velho. Assim, ainda bem que ele não tem nenhum problema respiratório e tal, mas tem pressão alta, tem uns problemas lá. Cara, cuidado assim em geral. Meu pai já tinha tomado as duas doses já, né? Ele já tinha tomado tinha tomado todas as doses, estava imunizado, beleza, pegou Covid. Só que daí ele pegou mais leve, assim, mas mesmo assim, ficou na cama, 4 dias seguidos, passando mal, ruim do corpo. Então tem que tomar muito cuidado, porque se for velhinho mesmo, cara, nossa, é muito perigoso. Mesmo imunizado, é muito perigoso. A gente tem que continuar usando máscara. Então, assim, vai ser um desafio muito grande, tá? Vai ser um desafio muito grande. Então, eu já estou comentando com vocês isso para a gente já começar a perceber que, mesmo voltando às aulas, não vai ser um bagulho legal, não vai ser legal, voltou, igual muita gente tá achando que tomou vacina e já era, faz o que quiser, vai na casa dos outros. Não é assim, vai ser bem restrito e eu vou levar muito a sério, caso a gente volte mesmo, eu esteja lá no presencial com vocês,
mano, eu vou levar muito a sério isso, velho. Eu vou danar mais com vocês por conta disso do que vocês falar no meio da minha aula, assim, atrapalhar a minha explicação, mano. Baixou máscara, andou pela sala para pegar coisa dos outros. Nossa, eu acho muito perigoso isso, porque uma atitude dessa pode matar alguém, né? Pode ser muito perigoso para a pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado como a gente vai se comportar em sala de aula, principalmente na hora do intervalo. Essa hora é muito perigosa, tá? Por quê? Olha o que acontece. Vamos supor aqui, estamos na sala de aula, bate o sinal para ir para o intervalo, beleza? O que acontece? Todo mundo vai querer sair da sala, não é? Vai aglomerar na porta, né? Perigosíssimo isso. Vai encostar no outro aluno, né? Eu lembro muito como as aulas eram presencial. Nossa, era um empurra-empurra, rapaz. Parecia que os caras agarrando na porta. Pois é, tinha aluno que chegava na bicuda, rapaz, para sair, sai, metia a voadora nos outros, né? Então, assim, o negócio era muito doido. Então, não vai poder ser assim, vai ter que ser pouco em pouco, saindo assim, tomando distância, né? Quase uma fila, primeira fileira, segunda fileira. Cara, no gabarito é assim, sai primeira fileira, depois sai a outra, né? Para sair todo mundo e ficar em lugar aleijado e distante, longe, assim. Aí temos um outro problema, por quê? Vamos supor que o intervalo seja para todo mundo, como não era, né? O intervalo era bem dividido, tipo, primeiro eram os pequenos, depois ia ser os grandes, mas mesmo assim enchia o pátio, lembra disso? Enchia o pátio. Então, vamos ter que pensar em uma forma de, às vezes, parte dos alunos poderem ficar na sala de aula, tá? Porque daí diminui o número de pessoas dentro do pátio, né? Para não aumentar assim o contágio. Então, olha o cuidado que isso vai ser, mano. E infelizmente, galera, as escolas não têm pessoas suficientes para fazer esse tipo de administração, né? Esse tipo de cuidado. Então, nós vamos ter que criar um grupo de alunos, né, em cada turma que vai fazer essa fiscalização, saca? Então, a gente vai ter que criar um procedimento de alunos saírem orientando outros alunos, saca? Então, olha o tanto que vai ser importante isso. Selecionar alguns alunos que vão galera, precisamos, vai ter que ser, o que é? Vai ter que ser pacífico igual o oceano? Vai ter que ser pacífico igual o oceano. Então, assim, vamos ter que ter alunos fazendo esse processo também de fiscalização, né? Júlia, a carga horária vai ser menor, certo? Júlia, não sei, tá? Desculpa, não tenho essa informação. Creio que sim, porque veja só, vamos supor que o oitavo A vá para a escola, beleza? O oitavo A inteiro foi para a escola. Vamos ter que dividir ele em dois grupos, beleza? Então, uma semana o oitavo A1 vai para a escola, na outra semana o oitavo A2 vai para a escola, beleza? Isso é perfeito, seria perfeito. Porém, nem todos vão voltar para a escola. Então, a gente vai ter três grupos, na verdade. O grupo 1, né, o oitavo A1, o grupo 2, o oitavo A2, e a galera que vai estar online, não é? Então, como que o professor vai dar conta de dar a aula para o grupo 1, depois tem que dar a mesma aula para o grupo 2 e tem que dar a mesma aula para o grupo 3. Como é que ele vai fazer isso? Tem que reduzir a carga horária presencial para ele ter tempo para gravar uma aula para a galera, ou gravar ou fazer a aula com a galera no remoto, saca? Então, olha a dificuldade do negócio, cara. O bagulho vai ter que ser assim. Então, assim, tem que ter organização melhor do horário, né? É um cuidado que vai ter que ter, e a direção está pensando bastante de como vai fazer isso, mas ainda a gente não tem essa resposta. Eles estão estudando esse mês todo bonitinho. Até o horário de aula vai mudar, né? Porque esse horário que a gente está agora é online, mas no presencial tem que ser outro, não dá para ser o mesmo, né? Se fosse o mesmo, seria legal. Você sabe como vai ser dividido os grupos? Não sei. Provavelmente vai ser por lista por alfabética. Professor, eu tenho um adendo aqui. Na lista de chamada, eu sempre observei isso, tem número, tipo, vamos supor, eu sou o número 28 por causa da letra do meu nome.
Será que vai ser por, sei lá, número ímpar, número par, sei lá? Eu não sei. Eu acho que pode ser desse jeito, ímpar e par. Eu acho que é legal essa divisão. Ou pela ordem alfabética, então vai do A ao F. Ou ordem de chamada mesmo. É a ordem de chamada. Ou tem um critério que tem que ser observado. Tem, às vezes, por exemplo, o Fred tem um irmão, saca? E o Fred tem que ir junto com o irmão, né? Então, olha que vai ter que pensar bastante nisso, porque o Fred tem um irmão, o pai, em vez de levar o Fred, depois, na outra semana, levar o irmão, ele já leva os dois na mesma semana, então eles têm que ir junto, tem que tomar esse cuidado também, porque tem pessoas que vão de carona, né? A gente vai de carona, só que na ordem alfabética não bate, então... Mas aí vai ser, tipo, vamos supor que a gente pega 8 alunos, vai ser aqueles 8 alunos durante a semana toda? Isso, esses 8 alunos durante a semana toda, depois o outro grupo de alunos durante a outra semana, e aí enquanto teve o primeiro grupo, volta para casa, no segundo volta para a escola, o primeiro volta para casa, tem que pensar nesse esquema aí. O ideal seria todo mundo voltar, beleza? Mas não dá, porque tem alunos que não podem voltar. Tem alunos que têm problema, tem alunos que têm o pai com problema, com morbidade, mãe, vó, mora com a avó. Alguém aqui mora com a avó? O vô e com a avó? Não. Não? Porque assim, tem que tomar. A Geise mora. Então, tem que tomar esse cuidado. Tem que pensar nessas pessoas aí, porque é um perigo. Bastante perigo aí. Esse é o meu caso, porque eu tenho uma irmã que estuda de manhã. Pois é, aí a Lu. Aí tem que organizar certinho para Lu poder ir com a irmã, saca? Para esse esquema acontecer. Bonitinho, para eles poderem ir. Eu morava, mas por causa do corona eu tive que mudar. Nossa, mas dá bem, porque ajuda, né? Bom, então é isso, galera. Assim, vamos ter que. Vocês estão entendendo que a estratégia é muito complexa? Cara, é muito complexo. Eu não entendo, para vocês terem uma noção. O gabarito tem um regime de 3 grupos, não é 2 por sala, é 3 no gabarito. Acaba que consegue ir mais pessoas ter aula presencial. Mas é tão complexo, uma semana vai 1, 2, depois vai o 3, o 4, depois, uma coisa bem doida, assim. É muito, muito complexo, assim, de entender, não é fácil de entender, não. Então, assim, a escola vai ter que ter uma inteligência estratégica ali muito legal, né? E a escola está se preparando para isso. A gente teve uma reunião ontem, e a escola tá pensando, está se preocupando com isso, e eu acho que vai dar certo a organização, a estratégia. Mas vai precisar de muita ajuda de vocês, alunos. Vai precisar de muita ajuda de vocês, sim. Porque para fazer o negócio funcionar e a gente poder voltar, né, ao normal, não ter contágio, não aumentar, não piorar a situação, né? A gente vai precisar bastante aí de vocês nesse requisito. Bom, eu não tenho mais assim o que falar sobre essas questões da volta às aulas, mas, né, eu penso o seguinte, ó. Esse primeiro mês agora de agosto vai testando as primeiras turmas lá, né? Que o nível de contágio é muito baixo da criança, né, de contaminação. E depois vai voltar o sexto e o nono. Então, por que eu falei para vocês não ficar tão preso à data do 1º de setembro? Porque, às vezes, nesse primeiro mês de agosto, percebe que precisa de mais um tempo aí para organizar melhor. Que eu acho que é legal estender. Não, então vocês vão voltar só em outubro. Porque eu acho legal. Sabe por quê? Porque imagina isso. Coloca 1º de setembro para todo mundo voltar. Dá errado o bagulho. Vocês têm que voltar tudo de novo para casa, sabe? Então quebra muito a organização, quebra muito o clima também de escola, né, de aula. Então, assim, tem que pensar bonitinho, fazer direitinho, para todo mundo voltar sem precisar ter sequelas, né, consequências disso negativas. Então, assim, acho que a gente tem que ir com cuidado nesse momento, a escola tem que ir com bastante cuidado para acertar, para não errar, para não ter que desfazer tudo, né? Não seria muito ruim. Bom, galera, estávamos falando lá no final do segundo bimestre, a gente estava falando sobre a Revolução Francesa e falamos sobre a primeira parte da Revolução Francesa e terminamos falando sobre a queda da Bastilha, beleza? E hoje nós vamos falar sobre a
a segunda parte da Revolução, beleza? A parte mais doida da Revolução, mas ela é mais rápida do que a primeira, vocês vão ver. Nós vamos falar também sobre um quadro muito famoso, que é o quadro de Davi, onde ele retrata Marat. Marat é um dos líderes da Revolução Francesa. Vou apresentar aqui para vocês, espera aí. Professor, o senhor vai continuar jogando essas aulas no YouTube? Vou. Beleza. Vou mandar o slide também, caso vocês queiram consultar depois, né? A gente conversou isso lá antes de terminar o segundo bimestre, a gente meio que sentou e conversou. Vou mandar os slides para vocês terem fontes aí para vocês lerem na hora de prova, legal, estudarem, já que vocês não estão tendo livro didático e tudo, então a gente vai ter esse material, a aula gravada, e vai ter esse material aí que eu vou colocar no grupo depois. O que mais? Bom, é isso. E quem quiser copiando, fica à vontade, tá? Só que assim, é muito, muito texto, então tem que ser uma pessoa bem ligeira aí para copiar. Mas o slide vai estar lá na sala de aula, vai ter a aula gravada também depois. Bom, vamos nessa. A Revolução Francesa, segunda parte. A primeira etapa, né, vai ter uma disputa muito... Depois que meio que configurou ali toda a Revolução, né, a gente vai ter a luta ali da Revolução, derrubar o regime monárquico, a gente vai ter uma disputa entre dois grupos, tá? Entre os gerondinos e os jacobinos. E aí, galera, eu quero explicar para vocês a origem de um termo que a maioria de vocês talvez conheçam. Já ouviram falar assim, ou já perguntaram para alguém assim, tipo, você é de esquerda ou de direita? Quem já ouviu isso? Eu. Fredão. Ô Fred, o que você sabe sobre essa ideia de esquerda e direita? Tipo assim, uma pessoa de esquerda é o quê? Uma pessoa de direita é o quê? O que você... Eu tenho duas teorias. Eu tenho duas. Ah. Ela é canhoto? Não é. É isso que eu entendo de primeira. A segunda, ela de um lado, ela do outro. Se é esquerda, é direita. É esses dois. Beleza. Alguém sabe mais alguma coisa sobre essa denominação? Tipo, pergunta que posição política a pessoa é, tipo, se ela é de esquerda, se ela é de direita? É uma questão... política, se ela é a favor de um lado ou de outro. Por exemplo, e aí, galera, isso mesmo, Gi. E aí aqui nós vamos ter o nascimento dessa denominação. O nascer desse termo, a pessoa é de esquerda ou a pessoa é de direita, nasce aqui, na Revolução Francesa. Alguém quer falar? Não? Bom, então, qual é a característica do grupo de direita? Professor, você é de qual? Eu não sei me enquadrar, porque essa denominação aqui, Joyce, ela é muito antiga, né? Vocês vão perceber que você é de esquerda, você é de direita, nasceu na Revolução Francesa, e lá até parecia mais claro, assim, para as pessoas o que é ser de esquerda ou ser de direita, até pouco tempo atrás também. Mas hoje em dia a gente nem usa mais essa denominação, então pessoas que ainda perguntam assim, se é de esquerda ou se é de direita, ela pode errar feio, assim, por exemplo, vamos supor que eu fale que eu sou de direita, só que se eu falo que eu sou de direita e eu vou mesmo perceber quais são as características desses grupos de direita, grupo político de direita, eu percebo que eu não sou igual a eles. Eu tenho características parecidas, mas não todas. E aí, então, tem coisas minhas que são parecidas com a esquerda, deixa eu lá ver. Aí você vai lá chegar na esquerda e você percebe que se todas as características da esquerda, você concorda com algumas coisas só, não com outras. Então, aonde você fica nisso? Se não é nem de um nem de outro. Então tem esse problema. Hoje em dia, a gente usa outro tipo de classificação. Que tipo de projetos você pensa? Por exemplo, eu sou uma pessoa humanista. Um humanista ele é muito... poderia ser enquadrado na direita, porque o humanista nasceu no Iluminismo, nesse período da Revolução Francesa, tal.
um humanista, uma pessoa que deseja o valor humano, então luta pelo ser humano, então coisas que são boas para a sociedade, para o ser humano, legal, a pessoa humanista concorda, então a favor de liberdade, igualdade, né, esse tipo de coisa. Só que hoje em dia, se você fala, bom, você é um humanista, a pessoa ela te taxa de esquerda, mas você vai pensar, tipo, uai, mas nasceu na direita isso daí, né? Então olha que coisa maluca. Então, bastante doido. E vocês vão perceber, olha a confusão aqui, ó. Os girondinos, que era a alta burguesia francesa, desejava manter a monarquia. Sentavam-se à direita do parlamento. Então, olha só isso daqui. O que era uma pessoa de direita? Ele é conservador. Ele é uma pessoa que ela não quer mudanças grandes na sociedade que ele vive. Entende? Então, veja só. Vamos supor que eu queira que a sociedade mude. Então, eu não seria de direita, porque eu não seria conservador. Só que quando chega a esse estágio que eu quis, tipo, mudou a sociedade do jeito que eu quis, eu vou querer que ela mude? Não, eu vou me tornar conservador, entende? Então, eu mudei, então, agora eu não sou mais de esquerda, agora eu sou de direita. Olha que doido isso aqui. Aqui no Brasil o povo fala que bolsominion. Bolsominion é a denominação, né? Bom, assim, eu nem comento isso daí, porque eu acho também confuso o que seria um bolsominion, porque eu acho diferente direita e esquerda de uma pessoa que os outros chamam de bolsominion. Bom, e a esquerda, o que seria? A esquerda seria a baixa burguesia, que está mais ligado ao povo, tá? Está mais ligado ao camponês, e que desejava instituir uma república e executar o rei, tipo, muda, tem que tirar o rei, não pode ser mais uma monarquia, tem que ser uma mudança. Então, e eles sentavam à esquerda. Então, vamos lá. O que a esquerda da Revolução Francesa queria? Mudança. Então, eles são revolucionários, eles querem mudar as coisas, querem que mude o que está para outra coisa. E o da direita, que são os girondinos, eles são mais conservadores, eles querem que mantenham o que está. Então, olha só, isso muda com o longo do tempo, né? Isso muda, e mudou pra caramba. Hoje nem dá para fazer mais isso, dá pra ficar pensando assim, tipo, se é de esquerda ou de direita. Eu mesmo não consigo me enquadrar, porque tem coisa da hora na direita e tem coisa da hora na esquerda. Tipo, eu não saberia me dizer onde que eu tô aí. Então, assim, olha como é complexo isso. Bom, a esquerda vai ser liderada por Marat, Danton e Robespierre, esses três caras. Marat, ele era médico e jornalista. Ele tinha um jornal e ele era a letra da revolução. Ele escrevia matérias no jornal para convencer as pessoas da sua revolução, né? Denunciar crimes da monarquia, as injustiças que a monarquia estava cometendo, dos problemas de fome, escassez, né? Do alto gasto de recurso público que a nobreza gastava, a igreja, né? Os caras, era um jornal denúncia, tá? Um jornal super denúncia, assim, tipo um jornal que eu e vocês aqui montam, né? Tipo um grêmio, né? Os alunos montando um grêmio. Tipo, vocês vão lutar pelos direitos dos alunos, então vocês vão denunciar ali no grêmio problemas que a escola está fazendo, xenofobia, bullying, né? Vocês vão montar um jornal e falar, aconteceu isso, a gente não pode fazer mais isso, não pode, né? Esse tipo de coisa, é tipo uma denúncia. Danton, ele era também um líder da revolução ali, né? Mas ele era um advogado, né? Um cara estudado ali na arte do direito ali. E Robespierre também era um advogado do direito, né, tal, só que ele era considerado a voz da revolução. Ele tinha uma forma de falar com as pessoas, de convencer as pessoas, de instigar as pessoas a lutar pelos seus direitos e tal. Então, Robespierre, Danton e Marat são os três ponta de lança aí dessa parte da esquerda francesa, né, desse grupo de esquerda. E eles vão instituir a Comuna Insurrecional de Paris, onde eles vão decretar a proclamação, né, vão proclamar a República Francesa. Então, eles tomam conta da França, esses três caras, né, a esquerda ali, francesa toma conta no primeiro momento. Depois vai ser a direita que vai tomar conta, que são os girondinos que vai tomar conta. Mas, vamos nessa, vamos continuar aqui. O que vai acontecer
nesse período aí. Segunda etapa da Revolução, conhecido como Revolução Jacobina. Eles vão de 92 a 95. Vamos lá. Vai acontecer uns absurdos assim na Revolução Francesa. E aí eu quero parar para trocar ideia com vocês a respeito disso. Vai acontecer, no mesmo ano da Revolução, o Massacre de Setembro, beleza? Vai ser morte por linchamento de nobres que eram contrárias à Revolução Francesa. Vocês conseguem entender isso? Morte por linchamento? Consegue, de boa? Pessoa ser espancada até morrer? Conseguiram entender? Sim. Beleza. Olha o tamanho da crueldade que vai acontecer. Aí vocês pensam assim, nossa, quanto violento essa galera foi, né? A Revolução Francesa foi muito violenta. Aí eu quero que vocês parem para pensar em vários pontos de vista agora, beleza? Eu vou dar vários aqui para vocês. A nobreza, o rei, né, explorou a população, deixou eles morrerem de fome, levou eles para a guerra, né, e prendia aleatoriamente, de forma injusta e arbitrária as pessoas, ao longo de anos e anos e anos. Isso gerou nessa população uma raiva muito grande, né, contra essa nobreza, que explora e sequestra, né, a liberdade das pessoas. Então, não estou justificando a violência, mas eu quero que vocês entendam por que eles foram tão violentos, por que chegou a essa violência muito grande, tá? Essa raiva desse grupo social, né, desse primeiro e segundo estado, que foi gerado, né, uma raiva muito grande. Não está certo, do nosso ponto de vista, matar as pessoas por linchamento? Não. Mas na história aconteceu coisas que são explicadas, tá? São passíveis de ser explicadas pela raiva que esse grupo gerou no outro, né? Então, nossa, que absurdo, os caras da Revolução Francesa são malucos. Foram bastante violentos. Mas a Revolução do Haiti, por exemplo, onde escravos se tornaram livres, mataram um monte de gente que estava acorrentando os caras, que estava prendendo os caras, né? A Revolta dos Malês aqui no Brasil. Toda revolta, toda revolução tem processos de violência, tá? Isso é muito importante da gente entender. Eu quero que vocês pensem uma coisa comigo aqui. Se os revolucionários franceses não tivessem usado da violência para tomar o poder, tinha acontecido a Revolução Francesa? Não tinha. Exato. Se o Haiti, né, se a população do Haiti não tivesse se rebelado contra aqueles que escravizaram eles, né, e roubaram sua liberdade, estupravam suas mulheres, né, e escravizavam suas crianças, se eles não tivessem se rebelado e terem agido do jeito que agiram, tipo, com violência contra os franceses, hoje eles estariam livres e independentes? Não. Outro ponto aí também. Os Estados Unidos, ele era colônia da Inglaterra. Se eles não tivessem feito uma guerra de independência, ou seja, lutado e matado ingleses, como os ingleses mataram também americanos, eles seriam independentes hoje? Essas são as questões. Não. Pedrão, é isso mesmo, Pedrão. Cara, isso não ia acontecer. Não dá para pedir, por favor, para de me escravizar. Você entende isso? Naquele período, naquele momento histórico, a gente olha muito com a nossa cabeça de hoje, a gente olha com a nossa perspectiva de hoje, que violência é um trem, assim, não dá para acontecer. Mas o mundo histórico, o mundo que está escrito na história, é um mundo extremamente violento. Extremamente violento, tá? E era normal a violência. Normal a violência. Quem lembra do Império Romano? Quem lembra? Fala para mim. Eu lembro. Eu lembro. Qual era, tipo, a distração dos caras, tipo, o entretenimento deles, qual era? Quem lembra? Ver o povo. Briga. Isso. Isso, gladiadores. Como é que é o nome? Aquele negócio.
Esqueci o nome, mas. Show de gladiadores. É porque tem outro também. Luta. Não é luta, que eles correm com o cavalo. Tem um nome bem específico Tá. pra isso. Eu sei, aquele que é os cavalos na frente, é de corrida, assim, né? Não. É que eles era batalha de dois, era um v1. Aí eles tinham tipo. Esse é a Idade Média. Ah, Idade Média? Pô. Chama Justa. Cara vinha. Pô. Era Justa. Então, reclamar, velho. O link tava errado, então. A Justa é da Idade Média ali. Mas, mano, o Império Romano, a distração da população era ver gente ser morta, cara, por animal, por lobo, por leão, né, por gladiadores, lutas de gladiadores, cara. Os caras pegavam os presos das cadeias, colocavam no Coliseu, nos vários coliseus que tinham, e, mano, deixava os caras lá, vamos ver quem que sobrevive. O povo vibrava com tamanha violência. Esse é o mundo que vivia, né? Então isso não muda muito. Isso não vai se transformando. Por exemplo, lembra quando eu falei para vocês sobre as execuções? Eu falei sobre as execuções? Ainda não falei. Não falou. As execuções. Eu vou ler um trecho de uma execução. Perdão, eu vou ler um trecho de uma execução que vocês vão ficar chocados. Professor, infelizmente eu vou ter que assistir essa aula no YouTube, porque eu vou ter que sair agora. Esse povo aqui da minha casa. Tchau, professor, eu vou assistir a aula aí. Tá bom, relaxa, vai lá. Te mando uma boa tarde no seu Valeu, PV depois. Valeu. Falou. Bom, galera, então veja só, é um mundo extremamente violento. A gente consegue olhar com o olho de hoje e falar, cara, é um mundo violento, não tá certo fazer desse jeito, a gente tem que tentar diplomacia. Mas se não houvesse esse tipo de levantamento violento naquele período, as coisas não teriam mudado. Não teriam mudado, tá? E isso é muito importante ficar na nossa mente para a gente entender. Bom, no dia 21 de janeiro de 1793, o Luiz Capeleto, que é o Luís XVI, né, o rei da França naquele período, ele vai ser executado. Professor, você não ia falar para nós de uma execução aí, não? Vou falar. Vou chegar nas execuções aqui, e aí eu vou ler um trecho de uma execução para você ali no livro Vigiar e Punir. Eu vou achar ele e vou ler para vocês. Vocês vão ficar, assim, o negócio é pancada. Bom, então o Luís Capeleto ele vai ser executado, né, como traidor da Revolução do país. Ele vai ser pego fugindo da França e ele vai ser preso e assassinado. No caso, preso, executado, julgado pelo grupo ali de revolucionário e vai ser executado. E eles vão, né, na segunda etapa ali, os jacobinos vão montar um movimento para lutar em defesa da França. Por quê? Porque os outros países em volta estão vendo a França ser revolucionária e matar o rei, olha isso. O rei vai ser executado. Os outros países vão tentar o quê? Eles vão tentar parar a revolução, estabelecer de novo, voltar ao que era antes da revolução ali. Então vai ter um temor de que as ideias revolucionárias da França se espalhassem pela Europa. Por quê? Quais são as ideias revolucionárias da França? Liberdade, república, fim da monarquia. E, mano, tudo em volta ali era monarquia. Áustria, Espanha, Portugal, o Império, os principados alemães, Rússia, né, Itália, tudo isso era reinos, né? Então eles estavam com medo de que esses ideais de liberdade, os ideais iluministas, liberdade, justiça, tolerância religiosa, república, um governo do povo, eles estavam morrendo de medo disso chegar nos países deles. Então eles estavam montando coligações, olha lá. Primeira coligação, Inglaterra, vai ter uma junção entre Inglaterra, Áustria, Prússia, Holanda e Espanha para tentar derrubar o exército revolucionário francês. Os caras vão vencer, mano. Deixa eu contar para vocês aqui, ó. É 1 contra 5. Vocês estão entendendo isso? Pensa num campo de futebol e pensa que você tá com a bola, beleza? Só que do outro lado, para você marcar o gol, tem 5 pessoas. Você tem que driblar todo mundo e fazer esse gol, saca? São 5 contra 1, mano. E a França vai vencer. Olha que da hora.
E ele não vai vencer só uma vez, não. Ele vai vencer 6 vezes o exército francês. Aí você pensa, puta, que exército é esse, né, mano? Os caras é bom demais, velho. Era o maior exército da Europa, tá bom? Era o maior exército em quantidade, assim, e era o melhor exército que tinha no território continental. Bom, agora que eu acho que vai falar sobre execuções aqui. Aí começa, o bicho vai pegar. Olha lá, etapa mais radical da Revolução. Isso depende do ponto de vista, como eu falei para vocês. Vai ser chamado de terror vermelho. Por que terror vermelho? Porque vai ter execuções em praças públicas. Veja só, vamos supor aqui, eu quero que vocês imaginem isso. Vamos supor que a gente vai lá para Rui Barbosa e as execuções, o julgamento vai ser lá. Então, chamava o cara que era acusado de ser contra a Revolução, ele era julgado pela população, se ele era culpado ou não, e se ele fosse culpado, ele já era executado na guilhotina, beleza? Ele já era executado na guilhotina. Agora eu vou contar para vocês como que era... Guilhotina é aquela lâmina que passa no pescoço, né? Isso, a pessoa deita assim e desce uma lâmina rápida na medula espinhal dela. É uma morte sem dor. A pessoa não sente dor para morrer. Porém, né, o medo de... Né, ali você sabe que vai ser executado e o bagulho vai arrancar sua cabeça. Então isso é bastante assim, assustador. Mas a pessoa não sente dor. Deve ser difícil. Você saber que você vai ali, mesmo assim você tem que deitar e dane-se. É um desespero muito louco. Mas assim, ele não sente dor porque a lâmina desce bem na medula, e a medula que transmite dor, né, pelo corpo todo. Fala, Yara. Esse dia tá que quando uma fila de um monte de pessoas, as pessoas não gostavam de ficar no final quando a guilhotina não estava mais afiada, porque ia cair mais de uma vez. Verdade, Aí não já tinha matava de perdido o primeira. corte, né? Imagina que situação, meu Deus do céu. Ai, horrível. Nossa, imagino. Gente, me dá um minutinho que eu vou achar o livro aqui, que tem a passagem da execução muito doida para vocês aqui, peraí. Gente, eu não achei o livro, é o Vigiar e Punir do Michel Foucault. É muito, muito pesado. Bom, eu vou falar o que eu lembro, assim. Teve uma execução, né, que o cara foi julgado, e aí o cara vai ser julgado e vai ser condenado. A condenação, né, a pena do cara, ele só ficava preso enquanto não fosse julgado. Depois que era julgado, o cara já era eliminado da sociedade, tipo pena de morte. Só que essa execução, ela era feita para servir de exemplo para as pessoas, né? Então vocês vão perceber que na história do Brasil, a gente vai estudar a história do Brasil um pouco mais para frente, vocês vão ver que toda vez que Portugal pegava pessoas que se rebelavam contra a coroa, eles esquartejavam a pessoa e espalhava pedaços do corpo dessa pessoa por lugares chaves, né? Lugares onde tinha bastante fluxo de pessoa, para mostrar o que acontecia com essas pessoas caso se rebelarem. O que é isso? Isso é instituir o medo como uma forma de segurar a vontade da pessoa de se rebelar contra a coroa portuguesa e os outros países. Só que essa execução que é narrada no livro, ela é muito, muito
Professor, seu lindo. Uai, entendi, não. Bom, o que acontece? A execução que é narrada nesse livro é pesadíssima. Por quê? Eles pegavam, tá? Jogavam piche quente, ou seja, é um óleo, meio que um produto ali de petróleo, essas coisas assim, né? Eu acho que não entendo muito bem do que seria. Mas é um piche quente, esquenta bastante isso daí, ele é inflamável, tá? E jogava sobre a pele da pessoa. Então banhava o cara com um óleo quente, velho. É a mesma coisa de fazer pururuca, saca? Pururuca. Sabe quando fica aquela casquinha durinha assim do porco, que é uma delícia? Eles faziam isso com as pessoas, jogavam o bagulho quente em cima dela. Bom, essa é a primeira parte, todo mundo assistindo, no meio da praça pública. Depois, amarrava-se cordas nos 4 membros da pessoa, no braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. Tipo assim, os caras eram brutais, né? Não, e amarrava, Miguel, a cavalos, beleza? E esses cavalos eram instigados a disparar e rebentar os membros dessa pessoa, saca? Só que nessa execução que é narrada no livro, não acontece isso, porque os cavalos eles não eram de disparo, eles eram de tração. Então, quando os cavalos eles foram, né, eles não romperam os membros da pessoa, só arrebentou, mas ficou ainda preso, tendão, tal. E o cara gritava de dor enquanto tudo isso estava acontecendo, saca? Então, tipo assim, os cavalos dispararam para tirar os membros dessa pessoa e eles não conseguiram. Então, um carrasco teve que ir lá e cortar ainda, terminar de cortar o membro desse cara, velho. Então, olha que consciente, né? Que ele... Exato. Então, olha e ele gritando, e ele sentindo dor, porque geralmente as pessoas morriam ali no piche quente e acabava morrendo. Esse cara ele não morreu, ele ficou sentindo toda a dor ali até o finalzinho, consciente do que estava acontecendo. Então, olha o jeito que era uma execução, cara. Então, assim, extremamente violência, né? Extremamente violento as execuções nesse período. A Revolução Francesa vai só usar a guilhotina como execução, eles não vão torturar a pessoa. Se você achava isso normal, Joyce. Achavam e iam ver, tá? Eles eram convocados a irem ver. Por quê? A ideia é de que o medo desse tipo de morte instigaria as pessoas a serem menos violentas, ou seja, serem pessoas que vão obedecer mais o rei, vão obedecer mais o governo, esse tipo de coisa. Esse é o propósito de uma pena de morte, uma morte desse jeito, uma execução em praça pública. Instituir o medo nas pessoas. Porém, ao longo da história, as pessoas pararam de se rebelar contra governos e reis? Não. Então, totalmente falho esse sistema. Por isso que muitas juristas, né, do direito preferem a reabilitação da pessoa do que a execução, causar medo na população e tudo mais. É melhor você reabilitar essa pessoa do que transformar ela numa coisa muito louca desse jeito, um circo muito doido desse. Bom, a Revolução Francesa, a Jacobina, vai executar em praça pública, e é por isso é terror vermelho, porque as pessoas vão ver o sangue da praça, né? O sangue sendo ali despejado na praça. Então vai executar muitas pessoas que eram contra ou que fizeram alguma coisa para ser contra a Revolução Francesa. Bom, percebam bem o que eu vou dizer agora. Constituição do ano 1. Constituição do ano 1. 1793, 1794. Como assim? Ano 1. Porque quando acontece a Revolução, os caras eles querem abdicar, tirar tudo que relembrava aquela sociedade antiga. Uma das coisas que lembrava a sociedade antiga, católica, que prisionava as pessoas através da religião e tudo mais, é o calendário. O nosso calendário é o calendário que os caras usavam, é o calendário gregoriano. É um calendário católico. Veja só, temos feriados santos, temos festas de santos, festivas religiosas, temos quermesses, missas, feriados de santos específicos, Nossa Senhora, um monte de coisa assim.
Por quê? Até os meses, eles são organizados segundo o antigo Império Romano. A gente está agora em agosto, que relembra quem? Augusto, o imperador romano. Tá? E eles, na Revolução Francesa, eles querem acabar com tudo isso. Olha, julho era de Júlio César. Olha, para vocês terem uma noção disso daí. Então, temos meses, uns calendários aí, né? Um calendário totalmente católico, gregoriano, e esse calendário ele vai ser expurgado da França revolucionária. Os caras não querem mais nenhuma ligação com influências religiosas, ou seja, eles são religiosos? São, mas eles não querem mais que a religião controle o Estado e nem a vida das pessoas. Então, eles vão montar um novo calendário, com meses diferentes, com número de dias na semana diferente. Olha o nosso calendário. Quantos dias na semana são? Quem sabe? Uma semana tem quantos dias? 7. Por quê? Da onde tiraram isso? Quem sabe? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Exato. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, 7 dias. Beleza? No calendário novo da Revolução Francesa, a semana vai ter outros dias. Os meses vão se chamar meses mais com a ideia da França mesmo. Tipo, então, olha esse mês. Brumário. Tem algum Bruno aqui? Deixa eu ver. Bruno ou Bruna? Bruna. A Bruna aqui, ó. Bruna Marques e Bruna Vitória. Vocês sabem o que significa o nome de vocês, Bruna? Brunas. Eu não. É escuro, nublado. Tem um período na França que é bruma. Isso lembra Bruna. Bruna é Neymar. Oi? Bom, ó. O nome Bruna vem de escuro. Por quê? Tem um período da estação do ano na França que é nevoeiro. Tem uma névoa assim que deixa a região escura, onde a luz do sol não penetra e o dia fica mais escuro. E é chamado de bruma. Bruma, Bruno ou Bruna, no caso, que é a parte escura. Saca? Um período mais escuro. E aí tem um mês específico, eu vou mostrar para vocês, na França, que é chamado de brumário, porque é um período onde vai ter névoa. Olha isso. Vai ter o mês que é vinário, ou seja, que é um período onde vai colher uvas. Olha isso. Então eles vão chamar o mês de acordo com a estação do ano, e não com o Augusto do Império Romano ou da Igreja Católica. Eles vão mudar, porque tem que mudar a mentalidade da galera. Eles vão tentar mudar, fazer um processo revolucionário completo. Não é só tirar o governo e colocar outro. Eles vão fazer uma revolução tão profunda, mas tão profunda, que vai tentar mudar o imaginário dessas pessoas. Calendário, religião, forma de lidar com as pessoas, de pensar o próprio ser humano. É por isso que a Revolução Francesa é a maior revolução que já aconteceu na história. Os caras não tentaram mudar só o governo e a estrutura social. Eles tentaram mudar a mentalidade das pessoas. Isso é muito, muito, muito complexo, muito difícil. Os caras tentaram fazer. Bom, no ano 1, eles vão criar o sufrágio universal masculino, o voto para todos os homens. Então, quem votava naquela época, antes da Revolução, eram alguns homens. Agora não. Agora são todos os homens, independente da renda deles. Comitê da Salvação Pública, vão criar um exército, vão criar uma polícia, né, uma segurança interna. Eles vão democratizar os processos políticos. Antes, como é que era na monarquia? O rei indicava quem ia ser ministro, quem ia ser do judiciário, o rei que indicava tudo isso. Agora não. Vai ter uma democratização dos processos jurídicos, ou seja, vai ser processo seletivo, concurso, as pessoas vão ter que provar que precisa, de fato, que é bom para ser um juiz, saca? E para ser um político. As pessoas vão ter que provar isso tudo, como é hoje. Vai ter que passar por processo eleitoral, vai ter que ser votado. As pessoas mesmo vão eleger aqueles que eles querem que estejam lá, e não alguém que o rei mandou, como era antes.
que é muito injusto. O rei gostou de um cara, beleza, põe ele lá. Agora não. Agora vai ter um processo eleitoral. As pessoas vão o quê? Votar em quem elas querem. O jeito que a gente faz. Olha o impacto da Revolução Francesa na nossa vida. Instalação de uma educação universal, galera. Não tinha educação universal. Quem é que estudava na época da monarquia francesa? Quem que estudava? Os ricos. Os ricos. E qual é a principal consequência disso? Só os ricos estudarem. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma vaga de emprego, beleza? Para administrador. Todo mundo aqui vive numa monarquia, só que o rico, ele estudou, ele sabe ler, fazer conta, um monte de coisa. E eu tenho essa vaga. Quem que eu vou colocar? Os que não estudaram ou o que estudou? As pessoas que estudou. Exato. Então, o que vai acontecer na sociedade francesa monárquica? Quem tem mais capacidade sempre vai ser o grupo elite, o grupo da elite. Então, eles nunca vão sair da administração, eles nunca vão sair do governo, eles vão sempre perpetuar lá. E os pobres sempre vão ficar onde eles estão. Burros e pobres, beleza? Então, quando tem uma educação universal, o filho do camponês agora também pode estudar. E o filho do camponês pode mudar a sua vida. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que estudou, venceu na vida, agora tem um emprego bom, é médico, é advogado, virou professor, e a pessoa era muito pobre? Quem já ouviu falar isso? Ninguém ouviu falar desse caso? Já, né? Muitas pessoas, eu mesmo, galera, eu e meu irmão, a gente era pobre mesmo, assim, saca? Não tinha. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito interessante, muito triste, na verdade. Eu tinha 2 par de meia quando eu tinha 16 anos. 2 par de meia. Eu usava um par de meia mais de uma vez durante a semana. Tinha que lavar rápido para usar de novo depois. Então sempre tinha que estar usando. E por isso que hoje em dia, em aniversário, eu só peço meia. Eu não sei porquê, eu acho que eu fiquei com esse trauma. Eu prefiro ganhar meia dos outros, então eu tenho meia pra caramba. Eu tinha que lavar um par de meia, porque no outro dia não ia ter, cara, se eu não lavasse, saca? Então, olha a situação. Meu irmão, ele muito CDF, sim, muito estudioso e tal, e eu tentei ir na bota dele. E aí, graças ao estudo, a gente fez uma boa universidade. E graças à boa universidade, boa educação que a gente teve, a gente conseguiu passar. O meu irmão fez medicina, saca? E eu consegui fazer... entrar em concurso público, eu sou professor de vocês, por concurso público, eu sou professor do Estado, porque eu passei numa prova de concurso público, eu fui selecionado numa das melhores escolas de Uberaba, particular, né? Porque eu estudei, saca? Porque eu fui o melhor capacitado ali. Você fez faculdade aqui? Eu fiz na UFPM. Na época que eu fiz, a UFPM, ela era a 6ª melhor faculdade federal do Brasil. Então, olha o grau, saca? O meu irmão fez na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que era a melhor faculdade do Brasil na época. Tudo isso graças ao quê? A estudo. Então, a educação, ela dá a oportunidade das pessoas que têm uma classe social baixa atingirem uma sociedade, uma vida mais digna e melhor, saca? Atingirem outros patamares de vida e não ficar confinado naquele tipo de vida que é miserável. Porque, mano, na sociedade monárquica, você nascia camponês, você morria camponês. Você nunca ia ver, tipo, um palácio, você nunca ia viajar, você nunca ia sair da sua cidade, você nunca ia sair do campo, a sua vida era aquilo lá. Hoje não. E pós a Revolução Francesa, não. A educação permite que você vá a outros lugares, saiba mais. Por exemplo, vamos supor o seguinte, a Luísa, você tá aí? Luísa Gabriela? Lá? Tô aqui. Lu, vamos supor o seguinte, você nunca estudou na vida. Nunca ouviu falar o que é repressão ou falta de liberdade. E alguém sempre manda em você, sempre está falando para você, desde pequenininho, ó, você tem que fazer isso porque eu estou mandando. E você nunca teve acesso a outro tipo de pessoa que saiba mais coisas. Como você, Lu, saberia dizer se você está sendo explorada ou enganada? Se você nunca estudou e se você nunca viu, entrou em contato com outras pessoas. Assim.
Eu acho que eu não saberia. Exato. Vocês viram o caso da mulher que foi escravizada por 28 anos? Recentemente? Vocês viram o caso dela? Ela foi pega pequena, como uma adolescente, sem estudo, sem nada, por uma família, e ela era escravizada, ou seja, ela trabalhava na casa, limpava toda a casa, fazia toda a comida, tudo, ela fazia tudo. E ela tinha que morar na casa, tipo assim, ela trabalhava na casa, morava na casa, fazia tudo que essa família queria. Ela foi pega mesmo, nunca foi paga na vida para fazer isso. Ela podia comer a comida lá, só. Ela nunca foi paga. E o que aconteceu? Ela saiu dessa condição porque descobriram, né? Ela conseguiu comunicar com alguém e tal, e falar que ela estava naquela situação. E perceberam que ela estava sendo escravizada, brasileira agora. E aí teve o julgamento, né? Porque a família foi processada por escravidão, né? Foi condenada por escravidão. Sabe qual foi a indenização para essa mulher que passou 28 anos como escrava? Ela ganhou uma indenização a casa onde ela foi escrava. Ela ganhou a casa inteira. É uma casa que valia 750 mil. Um carro e ainda uma pensão que ela vai ter que receber durante a vida dela, por indenização a todos os anos que ela ficou como escrava, velho. E essa pessoa ela foi escravizada, ganhou a vida, né, mas é uma reparação, uma indenização que certamente não. Eu vou ser sincero, para mim não ajudou muito. Por quê? Tá legal, ela tem grana agora, ela vai ter uma pensão, beleza. Mas, mano, ela perdeu 28 anos da vida dela de fazer o que ela queria. A liberdade dessa pessoa foi totalmente retirada. Não tem indenização e dinheiro no mundo que pague isso. Saca? Não tem. É impressionante, não tem. Então, assim, olha a importância da educação. Então, quando instala-se a educação universal ali, os caras estão fazendo com certeza, Ju, com certeza. Verdade, Joyce. Os traumas dessa mulher, assim, são... E saiu recentemente, assim, a entrevista no Fantástico sobre ela. Bom, Tribunal Revolucionário, que eu falei para vocês, vão julgar os crimes contra a Revolução, que daí vai ser instituída essa ideia de terror vermelho. Né? E aí o líder desse Tribunal Revolucionário vai ser Robespierre, e ele vai se tornar uma pessoa autoritária, violenta, tá bom? Tudo que ele não gostava no rei, ele vai acabar sendo. Então ele vai perder um pouco a mão ali nesse Tribunal Revolucionário. Bom, o que acontece para nós finalizarmos essa aula? Nós vamos fazer uma análise agora de um quadro muito importante, que é a morte de Marat. O Marat, galera, ele era um médico, como eu falei para vocês, e jornalista. E o que ele fazia? Ele ficou foragido na época da Revolução, porque as pessoas queriam matar ele, ele ficou escondido nos esgotos de Paris. E o que acontece? Ele contraiu uma doença de pele, onde para amenizar a doença, a coceira, o machucado, ele tinha que ficar submerso numa banheira. Ele tinha que ficar o tempo todo dentro de uma banheira. Então ele tinha uma madeirinha assim, um negócio onde ele escrevia, e a porta da casa dele ficava aberta sempre para receber as pessoas, para ele poder ajudar elas e tudo mais, porque ele era médico, né? Então. Só que uma mulher, uma gerondina, uma do outro partido, né, do partido da direita, no caso, entra e assassina o cara, velho. Aproveitou dele estar lá com a portona aberta, entra lá, entrega uma carta para ele e mata ele, uma facada. E aí é que a gente vai estudar o simbolismo desse quadro. Por quê? Logo depois que ele morreu, Robespierre encomenda de Davi, um grande artista francês, que ele pintasse um quadro de Marat, para tornar Marat um ídolo da Revolução. E eu vou explicar para vocês isso agorinha. Vamos lá. Aqui. Ah, não, desculpa. Vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho, ó. Falta de recursos dos jacobinos para resolver a crise econômica, lei de preços máximos, eles vão usar. Vai acontecer a Revolução Haitiana, e aí nós vamos ter o golpe do 9 Termidor, que é um mês, tá? Os gerondinos vão assumir o controle do governo, que vai ser conhecido como golpe do nono Termidor. Termidor é um mês. Vou mostrar para vocês os meses aqui, galera, ó. Olha que legal, vocês estão vendo aí. O nome do mês aqui, ó, Vindemiário, mês da colheita da uva, tá? No outro mês aqui, ó, Brumário, mês dos nevoeiros. Olha lá, Bruna.
E tudo isso na estação outono. Primário, mês das geadas, que é o período mais frio ali, né, desse período aí. Inverno, já chegando na estação do ano inverno, vamos ter o nivoso, que é o mês da neve, onde vai cair muita neve na França. O pluvioso, que é o mês das chuvas. O ventoso, que é o mês dos ventos, olha que doideira. O germinal, mês das sementes. Olha lá, vai germinar, né, as coisas, né? Que aí já começa a primavera. Floral, mês das flores. Prairal, né, das pastagens. Depois a gente vai ter o missidor, que é o mês das colheitas, onde vai colher tudo aquilo que germinou. Termidor, o mês do calor, onde vai ter o golpe 9 no termidor, lá que eu falei para vocês. E vai ter o frutidor, mês das frutas. O dia do meu aniversário é o dia que começa a primavera. Ah, que massa. Dia 21. Germinal. Então é isso aí, galera. Vamos ter, então, esse novo calendário francês, né, de estações seguindo estações do ano, e como é mesmo, em vez de ser Augusto, em vez de ser Julho, em vez desse tipo de coisa, a gente vai ter um novo calendário francês. Vou tocar aqui a aula para vocês verem aí essa arte na política, beleza? Então a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o quadro Marat em seu último suspiro, de Davi, de 1793. No ano que o Marat morre, Davi faz essa obra de 1793. Bora lá. Deixa eu passar isso daqui. Deixa eu ver. Bom, olha aqui a ficha técnica. Esse é o quadro, tá? Eu vou mostrar ele melhor para vocês. Ano 1793, olho sobre a tela, né? É um quadro até que grande, 1,65 m por 1,28 m. Está hoje no Museu de Bruxelas e na Bélgica, beleza? Então vamos nessa. Esse é o quadro. Olha que quadro bonito. Quadro muito bonito. Aí, ó, Marat, em homenagem a Marat e daqui do Davi, beleza? Olha o Marat, galera, o jeito que ele ficava. Ele ficava numa banheira, né, coberto aqui e tal, submerso, porque ele tinha essa doença de pele, então para amenizar a dor dele e o sofrimento dele, ele ficava submerso para amenizar. A Gerondina mata ele com uma facada no peito. Percebam aqui a faca. Agora eu quero que vocês façam uma análise bem técnica mesmo. Vamos lá. Ele morreu ou ele está morrendo? Ele está morrendo. Está morrendo. É o último suspiro dele. Então, as pessoas desse quadro, né, que vão ver esse quadro, não vê ele morto, mas vê ele ainda em sofrimento no seu último suspiro. Qual é a ideia do pintor aqui? A ideia do pintor é passar a ideia de que Marat não morreu. Entende? De que Marat está vivo. Ele sofreu um atentado, mas ele vive em nós, ele vive na revolução. Então a ideia de Marat não morreu. Ele morreu, mas a ideia dele não. Olha o jeito que a pena, ele estava escrevendo aqui, ó, a pena ficou. A pena caiu da mão dele. A pena ainda está de pé, não é? Exato. O que isso quer dizer? Outra mensagem, então, do pintor. Que a escrita de Marat ainda continuará, que ela não acabou. Então, tudo que escreveu Marat sobre a Revolução, sobre essa nova França, tal, ela continua de pé, entende? Olha o simbolismo desse quadro, tanto que é impactante. Agora vamos para uma outra característica desse quadro. Já ouviram falar sobre a Pietà de Michelangelo, onde Jesus está no colo de Maria? Eu vou mostrar para vocês o quadro, quer ver? A escultura. Aqui é outro quadro. Aqui, ó. Olha a Pietà de Michelangelo, galera. Aqui está Jesus no colo de Maria, beleza? Maria aqui segurando Jesus após ele ser descido, né? Tirado ali da cruz. Olha o jeito que Jesus está. Olha a posição de Jesus. Olha o jeito que ele está. Rosto levemente virado para lá. Parece também que não está morto. É o último suspiro de Jesus. Um braço caído e o outro aqui dentro aqui do corpo de Maria. Olha a comparação, galera. O que o Davi quis fazer? O Davi,
o Davi quis construir um quadro onde a imagem de Mahat seria comparada à de Jesus. Qual é a intenção do pintor aqui, então? Transformar Mahat em o quê? Qual é a intenção do pintor aqui? A intenção do pintor aqui, isso, Joyce, é transformar Mahat, é sacralizar Mahat, tornar ele sagrado, assim como Jesus era. Não é? Jesus, as pessoas na Europa, principalmente a França católica, ela olha para Jesus como o Salvador. Só que o que Robespierre e o pintor aqui, o Davi, fizeram fazer? Transformar esse herói da Revolução em um salvador, uma imagem sagrada. Então, olha esse texto aqui rapidinho do historiador Carlos Ginzburg. No mundo secular, esse mundo que a gente vive, sempre que é possível, dá aura religião. Olha aqui, ó, naquele momento crucial de sua brevíssima história, a República nascia da derrubada da monarquia, do direito divino. O rei morreu, ele era apontado como ele tivesse direito divino por Deus. Procurava legitimidade suplementar para invadir a esfera do sagrado, historicamente monopolizado pela religião. O que o cara está querendo fazer aqui, então? Ele está querendo mostrar que Mahat, ele se tornou sagrado para a Revolução, como Jesus era, beleza? Para terminar esse último slide aqui, galera, temos, então, o golpe do nome no termidor, os jacobinos, à esquerda, sai do comando e entra quem? Os gerondinos. E aí a gente vai ter outras características no governo gerondino. É um governo mais conservador, então ele não vai fazer tanta mudança como fizeram os jacobinos. Eles vão tentar conservar, lembra bastante disso. Gerondino, conservar. Jacobinos, mudança radical, beleza? Medidas para anular as realizações radicais e populares dos jacobinos. Então, eles vão perseguir opositores aos gerondinos. Então, vai ser conhecido como terror branco. Os jacobinos era terror vermelho, eles são os terrores brancos, porque eles vão sumir com as pessoas, ninguém vai ver o sangue, ninguém vai descobrir quem foi e tudo mais. Olha o ano, Constituição do ano 3, né? Vai ter outros critérios aí para eleger, para votar, vai ter por renda. Vitória sobre os levantes realistas, vai ter um levante realista chamado realista que queria que voltasse a monarquia, os Bourbons, e aí eles vão vencer esse levante. O que vai acontecer nesse governo? Alto índice de corrupção, tá? Eles não vão resolver o problema econômico da França e ainda vão roubar muito, porque esses gerondinos, eles são muito ricos e eles querem continuar ricos, né? Então eles vão acabar fazendo muito processo de corrupção. E o que vai acontecer nesse período aí? Para finalizar, e na aula que vem a gente falar sobre isso. Surgimento de uma figura carismática, conhecido como Napoleão Bonaparte. Aí entra a história, um dos maiores generais e imperadores que o mundo já viu, pessoal. Vencedor das batalhas travadas pela França nesse período. Então, estava acontecendo algumas guerras. Quem era o general por trás das vitórias da França nesse período revolucionário? Napoleão Bonaparte. Tá? Então, esse cara vai começar a ficar famoso. Por quê? Veja só. A França em frangalhos. Revolução. Terror vermelho, terror branco, violência, execução. Só que está acontecendo esse monte de desgraça. Só que ao mesmo tempo está tendo vitórias em campos de guerra, né, em campos de batalha. Quem está trazendo essas vitórias? Napoleão. Então, no imaginário das pessoas, das pessoas na França, Napoleão ele é o suspiro dessa sociedade, né? Tipo, o cara está sendo vitorioso, velho. Ele está trazendo vitórias para a França. Então ele começa a ser mais querido, mais carismático com a população. E aí vai acontecer um negócio chamado Golpe do 18 Brumários, onde Napoleão é chamado para integrar o comando da França. Só que aí ele assume como chanceler, ele assume aí como imperador logo depois. E aí começa o que a gente conhece como Era Napoleônica, que vai ficar para a próxima aula.
na era napoleônica é muito legal. É toda a história da Napoleão lutando contra os outros países que queriam derrubar a França e finalizar a Revolução Francesa. E várias batalhas vão acontecer, eu vou contar para vocês, é muito legal. Vai ter a fadídica história que Napoleão vai lá para a Rússia e enfrenta um inverno assim violento pra caramba e perde a batalha por conta do inverno, né? Vai ter umas coisas muito legais que eu vou contar para vocês. E depois temos aí o Napoleão invadindo um monte de países. Napoleão invade, toma conta de um monte de países. Espanha, Áustria, Itália, invade um monte de país e controla pra caramba assim, a Europa, sabe? Vai ser um dos maiores impérios europeus que vai existir. E ele vai mudar para sempre a configuração da Europa. Porque onde ele vai invadir, ele vai tirar o rei. E ele vai instituir o quê? O iluminismo. Ele vai instituir as ideais revolucionários franceses. E aí, meu amigo, o bichão vai pegar. Isso me lembra porque o rei de Portugal veio para cá. Exato, Joyce. O rei... Olha tanto que é importante para a nossa história. Por que a coroa portuguesa veio para cá? Por que a gente teve o império português aqui? Né, e o Brasil se tornou império? Porque Napoleão resolveu enfrentar Portugal. Tipo, enfrentar de fato a Inglaterra. Bom, mas essa história eu vou contar para vocês na próxima aula. Vai ser bacana, vocês vão ver. Essa parte, eu acho que é a parte que eu mais gosto aí da aula de Revolução Francesa, período napoleônico, que é do caramba, gente. Pensa num personagem histórico fantástico, Napoleão, beleza? Muito contraditório, mas muito importante para a história da humanidade. Deixa eu deixar uma coisa aqui antes de vocês saírem, uma ideia aqui. Eu vou passar primeiro a lista de prêmios. Pergunta: o que tem a ver mandei aí no chat. O que tem a ver Napoleão com a Segunda Guerra Mundial? O que tem a ver? Quem sabe? Seria Napoleão o causador da Segunda Guerra Mundial? Olha aonde eu cheguei, hein? Olha a ideia que eu estou trazendo para vocês. Tentem responder a aula que vem, por favor. Quer dizer, a aula que vem eu vou responder para vocês. Mas alguém já tem ideia? Pode dar um chute? Não? Bom, meus amigos, então preencham aí o formulário, lista de presença, assinalem bonitinho. E fiquem à vontade para poder sair, tá? Para sair. Um abração para vocês. Gostei aí desculpa ficar falando tanto e tal, mas a aula é grande, a aula precisava ser dita isso daí. Mas semana que vem vai ser mais da hora. A era napoleônica é bacana pra caramba. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida sobre a aula? Ô, Paroneto tá aí ainda? Deixa eu ver. Que não, né? Como é que é o nome do primo dela? Gustavo Paroneto, né? Isso. Ah, beleza. E que turma ele é? Você lembra? 8º A. Beleza, brigadão, Lu. Bom, gente, assinalou, fique à vontade para sair. Um bom começo de aulas aí para vocês. Um bom almoço agora. Tchau, Renata. Até semana que vem. Tchau, gente. Abraço. Tchau, pra semana que vem. Tchau, até semana que vem. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, Dandara. Até mais.